preciso mesmo, né? Vocês estão me ouvindo aí, né? Sim. Tá bom. Muito bem, meus amigos. Então, nesta sintonia e vibração, nós rogamos a Jesus ampare as nossas reflexões da noite de hoje, a fim de que cada um que estejamos aqui, que estamos aqui, sejamos encarnados ou desencarnados, possamos sair daqui melhores do que aqui chegamos. Que assim seja. Coube-nos falar um pouquinho a noite de hoje a um assunto que está lá no capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, trata fora da caridade, não há salvação, mas com um foco naquela que é a parábola que designa para nós todos quem é o próximo, né? Desta caridade que há de nos salvar. Então, a princípio, quando ouvimos falar a parábola do bom samaritano de novo, né? Não tivesse nada no mundo e tivesse a parábola do bom samaritano para nos evangelizar e nós usássemos a experiência através do foco e do ensinamento que nos dá o samaritano e cada um de nós nos transformássemos em um bom samaritano, a gente estava com tudo resolvido e certamente as nossas provas, as nossas expiações já estariam em outro patamar e nós já teríamos avançado bastante a nossa evolução, né? Mas é justamente porque nós precisamos desse aprendizado, precisamos dessas repetidas falas, precisamos desses olhares que cada um de nós, ao compartilharmos o estudo, o pensamento, as reflexões, vamos montando esse jogo de pecinhas aqui na nossa cachola, no nosso sentimento, a fim de que dia a dia, conforme as experiências que cada um vivencia aí, consegue colocar alguma coisa, aplicar alguma coisa das reflexões que possam ter afetado mais os nossos sentimentos e o nosso conhecimento, a fim de que seja uma forma de recurso, que seja uma forma de uma receita, um ingrediente da receita que a gente tanto quer para poder lutar a favor de nós e do nosso bem contra aquilo que ainda nos faz mal e que na grande maioria das vezes é nós mesmos ainda fazendo mal por nós mesmos, né? Então, dada essa introdução, lá vamos nós. Quando é que aconteceu a parábola do samaritano? Foi quando Jesus recebe uma provocação, né? De que como é que a gente ia fazer, o que poderia ser feito para a gente ter o reino dos céus em nós, né? E aí Jesus responde, naquele momento ali, que seria e que é amar a Deus por todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Amar a Deus nos parecemos claro, embora nem isso não é ainda, né? Amar a Deus por todas as coisas. Se a gente já estivesse amando a Deus por todas as coisas, a gente já estaria também amando o próximo, porque não se ama a Deus sem amar o próximo, né? Então, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, neste momento, quem estava ali questionando Jesus vai perguntar, mas quem é o meu próximo? E aí é onde Jesus vem contar a parábola. E essa parábola, nós não vamos ler ela toda aqui ipsiliter, né, na letra toda, que todo mundo quase conhece. Quem não conhece, chega em casa e abre o seu evangelho e retoma ela para dar uma alimentada na reflexão que vamos sair daqui. Aconteceu naquele momento de estar um homem a caminho. Esse homem é assaltado, é machucado, é deixado nu, sem vestes, à beira do caminho, desacordado.
estando nesse estado, passa de princípio um sacerdote por ele, mas não ajuda. Passa depois um levita, e também não ajuda. Por fim, passa um samaritano, que derrama sobre ele óleo, refresca as feridas, põe-lhe uma coberta, ergue ele dali, coloca na sua carruagem lá da época, né, o seu elemento de transporte daquele momento, leva ele até uma hospedaria, porque ele também estava a caminho. Nessa hospedaria passa a noite, cuida do seu assistido, e no outro dia, não bastasse ter passado a noite, né? Assim, lembra quando a gente vai passar a noite com um amigo no hospital, um parente, tá? Passou a noite. Ele recomenda o paciente a quem cuida da hospedaria para que faça o mesmo até ele voltar. E tudo que gastar, não se preocupe que quando ele voltar, ele repõe o gasto, não se preocupe. Porque é do caminho dele, é do roteiro, ele vai voltar por ali. Muito bem. Dito isto, vamos ver quem é quem nessa história. No padre, né, no sacerdote, quem é? É aquele que veste a túnica do representante de Deus. É aquele que todos nós vemos como alguém que sempre vai estar pronto para servir a Deus. Porque ele é um representante de Deus na terra, em qualquer que seja a religião que a gente siga e tenha um representante dessa religiosidade, use ele túnica, use ele, pode ser eu considerada uma padre aqui, né? Que nem estou usando veste especial, inclusive estou usando preto, nem branco não é, então deve ser um espírito bem difícil, né? Se dependesse da cor do que eu estivesse usando, se dependesse da roupa que eu estivesse usando, né? Então, mas se pressupõe que este trabalhador do Senhor é alguém que vai estar pronto 24 horas para atender ao chamado de fazer o bem. Mas este não aconteceu. Porque pese que tinha todo um ritual como sendo o representante de Deus, tinha a parte humana instalada, o preconceito. Dizia-se naquela época, se o padre inventasse de tocar naquela criatura e ela não fosse um herege, fosse alguém fora das linhas de Deus, ele se contaminava. Quem dera fosse só isso, né, gente? E a gente vive contaminado pelos pensamentos da internet, da televisão, do cinema, das notícias. Não precisa nem passar por alguém desacordado, a gente fica com o pensamento envenenado já. Mas naquela época se dizia que se envenenava, se tocava nessa pessoa. Como não dava para saber que vivente era aquele ali, porque na época se decifrava a pessoa pela roupa que ela vestia, se ela era um samaritano, se ela era um judeu, se ela era quem, né? Não tinha roupa para identificar. Então, na dúvida, o senhor sacerdote segue adiante. Não sei nem se fez prece para o infeliz, né? Talvez, lembrando que a gente só está mais há 2000 anos e pouco depois, muito provavelmente, como tantas vezes eu e tu vimos situações e elas são invisíveis aos nossos olhos, o que o sacerdote fez foi o mesmo que a gente faz ainda hoje. Situações de dor que são invisíveis para nós. A gente simplesmente não vê, não quer ver, faz a volta, não faz questão de se comprometer. Deu para entender? Foi isso que o sacerdote fez. Aí o levita, quem é? O levita era um ajudante, né? Agora sim, agora quem pensou que era só eu que estava na cruz com cara de padre, todo esse povinho de guarda-pó branco aí é o levita, né? Porque é o ajudante da igreja.
É aquele que está aprendiz, que sabe tudo. É aquele que vem na palestra, que é evangelizado, que também recebe orientações, é um leigo, né? Lá nas linguagens que a gente já conheceu aí no passado. Mas é o aprendiz do evangelho que também sabe de que era bom fazer o bem para quem está sofrendo, precisando, né? Mas o levita é enraizado dos mesmos preconceitos e como também não tinha como definir, mais medroso era ainda, né? E também obediente, obviamente, né? Passa reto no negócio. E, no entanto, o samaritano, aquele que já era um rejeitado daquela sociedade da época ali, tanto é que a Samaria era fora, né? E ficava lá, mas lá nos samaritanos também tinha a forma de crença, também tinha a forma de trabalho no bem e tudo, só que não era aceita ali pelo Sinédrio. E aí o que acontece? Justamente, Jesus é Jesus, né, queridos? Justamente um samaritano passa e vai fazer todo o ritual que o sacerdote faz lá na igreja como representante de Deus, ele faz sem ser sacerdote. Ele unge as feridas com óleo, como lá, como aqui a gente faz prece e radiações, a gente ora para a família, a gente se preocupa com a família dos outros, estranhas e tudo, mas será que lá em casa, sem o guarda-pozinho, né? Que lá em casa, sem estar fazendo a palestra e abrindo o evangelho, eu também unjo com esse óleo os machucados dos meus próximos? Dotado de paciência, de tolerância, de escuta, de fala enobrecida, de pedido de desculpa se errou, porque erra, eu erro pra caramba, né? Mas a gente já está conseguindo fazer isso, enxergando que está errando e que está precisando pedir desculpa, né? Então, contando isso, quem provocou Jesus ali vai dizer assim, tá, daí Jesus pergunta, né? Quem foi o próximo daquele que estava caído? O sacerdote do Sinédrio não teve outra saída. Ele não conseguiu nem dizer que foi o samaritano, porque ele não conseguia nem dizer a palavra samaritano. Tão carregado era o preconceito dessa ocasião. Então ele diz, aquele que socorreu a criatura. Pois é, aí Jesus, vai tu e faz o mesmo. Dá uma facada na gente, né? Imagina Jesus buzinando no ouvido da gente. A gente reclamando do filho que tem, da sogra que tem, do genro que tem, do patrão que tem, da professora que tem, do colega que tem. E Jesus assim, quem está ajudando lá? Aí vai ver, não é ninguém do nosso tipinho. E aí a gente quer saber de Jesus, então como é que se ajuda? Daí eles assim, olha, quem está ajudando, vai lá e faz o mesmo. Não pergunta assim, mas eu estou sofrendo, eu estou com dor, eu estou sem dinheiro, eu estou machucado, eu estou velho, eu estou moço demais, não sei como é que se faz isso. Eu disse, não, olha, vai lá, faz o mesmo. Olha como que é feito, porque todo santo dia, na nossa volta, quando não dentro da nossa própria casa, tem gente sendo bom samaritano. Se não que a gente possa ver nos outros, está sendo bom samaritano com a gente. Está sendo tolerante com as nossas feridas do orgulho, com a nossa ignorância do egoísmo, com a nossa preguiça mental, espiritual. E estão cuidando da gente. Se não dizem palavras bonitas, se não abraça forte, se não passa a mão no cabelo, mas lava a nossa roupa,
roupa, deixa a comida boazinha, limpa a casa, abre a porta, fecha a porta todo dia, vai no mercado, vai na fruteira, volta de lá. Quando não é quem paga tudo ainda por cima. Sozinho. E aí, não bastasse isso, a gente vai encontrar fora também, logo ali, né? Porque, olhando esse material aí hoje, eu gostei muito de uma coisa que eu li. Vou copiar daqui, que eu sou melhor olhando assim. Então, agora nós vamos atrás dessa criatura que é o tal do próximo. Vamos ver se para nós começa a melhorar um pouco mais a nossa cesta de próximos. Porque segundo o Evangelho de Jesus, e reforçado pelo Espiritismo no advento da doutrina espírita, só a caridade vai nos salvar. E aí eu fui atrás da palavra salvação, né? Que a gente adora que alguém nos salve. É tipo assim, a gente está com o barco furado ali na lagoa, não sabe nadar, já não dá para andar a pé na lagoa, e alguém tem que nos salvar, senão nós vamos morrer. E a gente morre com medo de morrer. E aí a gente quer ser salvo. Aí a gente quer ser salvo das derrotas da gente mesmo. A gente quer ser salvo de uma traição nossa conosco mesmo. A gente quer ser salvo de uma machucadura da alma, nos relacionamentos, nas nossas escolhas, nos nossos equívocos. Essas coisas que a gente faz errado, mas dá para ir lá e consertar, fazer de novo. Às vezes não dá para fazer a mesma coisa, porque a água já passou no rio. Tem que esperar a próxima água. Tem que juntar da próxima água, porque ela já passou. Quando acontece isso, a mim me toca sempre Paulo de Tarso. Imagina se Paulo, quando cai do cavalo, a estrada de Damasco, e vê Jesus, em vez de seguir Jesus, eu ia ficar num chorerê, porque eu tinha feito muito pecado, matado muita gente, sacrificado muitos. Como é que eu vou seguir Jesus? Eu ia me achar uma coisa. Até eu despertar, faz 2000 anos que eu estou nessa, de despertar do remorso e começar a dizer, vamos trabalhar e fazer de novo, diferente, melhor, justo, belo, bom. Vai ter sacrifício, vai ter pedrada, vai ter abandono, vai ter perca de dinheiro, não vai ter mais título. Foi tudo que o Paulo teve numa única vida. Mas se libertou daquela culpa, daquele desatino, que não foi proposital por raiva, foi porque ele defendia Deus, só que do jeito que ele entendia. Quando vem Jesus e dá o outro tom, ele cai do cavalo. Literalmente, mas também espiritualmente. Mas se levanta com a luz de Jesus e refaz as suas histórias. A história de Paulo para nós não é uma parábola, é uma história verídica. Porque parábolas não são histórias verídicas, é uma história contada para a gente pensar. Agora, a história de Paulo é história, com H, para a gente ver que neste mundo de encarnados, no corpo físico, a história de Paulo é um exemplo para nós, a ser seguido. Eu não dou conta, e acho muito pouco para vocês também, que a gente dê conta de fazer tudo numa vida só, como Paulo está fazendo, e fez, né? Fez. Mas nós temos a eternidade. E haja vista do que a gente já foi, que certamente não foi coisa da boa, hoje a gente está o melhor modelo. Sabe aquelas lojas de automóvel aí que vocês vão, gurizada? Os guris sabem disso, adoram carro, eu também gosto, né? A gente vai lá e adquirir o melhor modelo, mais atualizado, assim, mais bombando, da nossa marca preferida. Chega em casa hoje, te olha no espelho, porque nesse momento, nessa encarnação, você é o melhor modelo de você mesmo.
o mais restaurado, o mais atualizado, aonde tudo que você conseguiu fazer de bem, e eu também, no passado, está depositado aqui hoje para a gente usar com as provas e expiações, as matérias que a gente veio para estudar nesta escola da vida de reencarnação hoje. De Neuza, de Diniz, de Maria, de José, de Antônio, assim. Então, neste modelo, pese que a gente já está num excelente modelo, falta bastante. Porque o que nós estamos falando aqui hoje não é para quem ficou em casa, é sempre para nós. Sempre que a gente está diante do entendimento do Evangelho, é para nós, primeiro para nós. O Evangelho foi primeiro para mim lá em casa, para depois vir para cá. Para que a gente consiga ir praticando, pouco a pouco, do que aqui está. E aí, salvação, segundo Hermínio de Miranda, salvar-se é aperfeiçoar-se espiritualmente a fim de não cairmos em estados de angústias e depressão após o transe da morte. É, em suma, libertar-se dos erros, das paixões insanas e da ignorância. Está lá no livro Candeias na Noite Escura. Já a salvação, segundo André Luiz, no livro No Mundo Maior, salvação é contínuo trabalho de renovação e de aprimoramento. Então, meus irmãos, fora da caridade não há salvação. Fazendo caridade é que a gente trabalha para a nossa renovação íntima. Por isso que é a caridade. Porque na caridade apaga-se a neuza, o eu, do egoísmo. E eu entrego o trabalho, o serviço a um próximo que está com as suas necessidades, com as suas maneiras de precisar de auxílio, que vão servir para me educar. Não é uma mão só, é uma via de mão dupla. E desta forma crescemos juntos e então vamos nos salvar. Salvar do quê? Da nossa imperfeição, do nosso ainda ignorância. Porque tem coisas que a gente está estragado mesmo. A gente foi lá e estragou, enferrujou, danificou, quebrou da nossa essência espiritual. Tem outras coisas que a gente não sabe, a gente ignora, a gente é espírito novo ainda. Porque esse é um planeta de provas e expiações. O outro planeta que a gente estava era primitivo. E nesses, a gente está ainda mais próximo do reino animal do que do reino hominal. A gente ainda se seduz muito mais pelo prazer da comida, do bem-estar, do dinheiro, da fartura, da sobrura. Ao passo que à medida que vai elevando o espírito, e daí nós vamos nos elevando para o planeta de regenerados, nós damos mais valor àquilo que é eterno em nós, que é do espírito imortal, que é o que a gente veio buscar, que é o que Deus permite nas reencarnações para que a gente vá trabalhando. Então reencarnar não é castigo, é estar matriculado na faculdade divina. É isso, é só isso. E aí, colando de novo aqui, o próximo é aquele que criamos vínculo para estarmos sendo próximo. Por vezes, não somos próximos de quem mora com a gente, mas somos próximos de alguém que trabalha com a gente, que passa na rua, que estava no laboratório médico, que estava ali, que estava lá, que está aqui na Novo Horizonte, que está lá na SEAC. Assim. E o convite, então, é sempre da letra viva do Evangelho. Emmanuel diz que o nosso trabalho é sermos a letra viva do Evangelho. Então, é ser o bom samaritano em mim.
ser o bom samaritano. Por hora, a gente viaja entre os três. Tem hora que a gente é sacerdote, tem hora que é levita, e de vez em quando a gente é um samaritano. A gente, às vezes, ainda é samaritano por interesse. Tanto é que se o ajudado não agradecer, a gente fica enlouquecido com a criatura. Seu ingrato, miserável, ajudei tanto. E vai ver se a gente paga a hospedagem, paga tudo. Não, é ele que paga o dinheiro dele, eu só vou levar. E se de preferência ajude na gasolina. Então, é uma forma divertida um pouco de falar, mas é a nossa realidade ainda. Portanto, quando a gente está aqui à frente do Evangelho, é para a gente caminhar um pouco mais com o Evangelho. O próximo não é o que está perto, é o que me conecto, que eu me interesso pelo outro. O amor nos coloca em proximidade. O próximo é aquele que a gente dá importância, que a gente se importa, que dá significado. Então, olhemos todos nós, eu inclusive, para todos os próximos que estão bem próximos da gente, para entender o significado que a gente está dando, a importância que a gente está dando, o interesse que a gente está dando. Quantos de nós não dá significado nem interesse para pai e mãe na velhice? Porque enquanto eles são úteis, é bom ter interesse neles, né? Tem mesada, tem comida na mesa, e quando eles já não são úteis? Quando usa fralda, quando precisa gastar com remédio do nosso dinheiro. E quando o nosso filho está em casa, no quarto dele, sem falar com a gente, que a gente é próximo da irmã, é próxima de uma amiga, do clube, é próximo, mas não consegue ficar próximo do filho, e o próximo dele está sendo a internet. Então, o convite do bom samaritano para nós é que a gente se prepare para ser um bom samaritano. Que a gente não acredite que a gente tem competência pura de ser bom samaritano. Se competência tivéssemos, se desprendido totalmente tivéssemos, desde que criados fomos por Deus, a gente já estaria bem mais à frente. Mas a gente veio caminhando, se poluindo, e ao mesmo tempo a gente está vindo para aprender isso. Alguns conseguiram dar saltos nesse aprendizado. E alguns de nós já estamos descobrindo um pouco melhor. E alguns de nós descobrimos, mas quando a gente vê, vai lá e peleja de novo. Eu sou dessas. Quando menos espera, a gente vai lá e faz uma gauchada de novo. No meu caso, catarinada. Porque a gente ainda tem imperfeições. A gente ainda se deixa levar por esses gostos, opiniões que a gente tem, que nem sempre são as mais certas. Às vezes tem equívocos. Então, o grande convite do Evangelho para nós está nessa lei maior, que está no amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E se a gente quer enxugar mais ainda essa frase, lei de amor. E isso não é tarefa fácil. Não é um exercício que nós estejamos já dominando. A gente ainda titubeia. A gente ainda se atrapalha. Aí a pergunta que eu tenho que fazer para mim, e você faça para você, se assim o quiser, é como e com quem a gente anda se atrapalhando ainda? Como que ainda fica difícil ser bom samaritano? Para alguém nosso que esteja assim, esquartejado, machucado, ferido, sem túnica, sem propósito, sem marca, às vezes sem atributos, e a gente tem que ajudar a conquistar, porque um dia alguém deu a mão para nós,
Ninguém de nós é esse bonzinho que está aí hoje sem ter tido muita ajuda. Muitos professores, muitos pais, avós, amigos, tios, mães, espíritos invisíveis e encarnados hoje. Muita programação reencarnatória, muita queda e levanta, para que a experiência desse maturidade, desse esse encorajamento, essa valentia. E está cheio de gente na nossa volta que ainda está nos primeiros passos, segundos passos, terceiro passo. E nós não estamos em passos concluídos. Talvez, às vezes, só estamos um passo a mais. Não é que a gente tenha que recuar, a gente só tem que dar a mão para mim. Que assim seja.